ABC Santista para mais um vídeo para você. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações e deixe seu like. E vamos estar trabalhando cada vez mais para que esse canal seja conhecido por torcedores santistas e por outros torcedores também. Aqui somos democráticos e amamos o esporte chamado futebol. Estamos mantendo aqui a nossa programação de estar falando sobre a Copa do Mundo com o quadro ABC Santista na Copa, hoje dia 6. E no dia 6 tivemos 4 jogos, começando logo de manhã, o jogo de País de Gales contra o Irã. E era um jogo que todo mundo esperava que o País de Gales pudesse estar vencendo, visto o histórico de futebol lá em Gales ser muito mais próximo da Liga, da Premier League, etc. E eles poderem estar ultrapassando as dificuldades e vencendo. Mas não foi isso que aconteceu. O Irã pressionou e foi muito bem na sua formação tática, buscando o gol. E um divisor de águas foi o que aconteceu no segundo tempo, quando o goleiro do País de Gales foi expulso após uma entrada extremamente violenta, que ele tomou o cartão amarelo. O árbitro foi chamado pelo VAR, olhou e realmente foi uma entrada assim desproporcional, não havia necessidade daquilo, e tirou o cartão amarelo e aplicou o vermelho. Com um a menos, o País de Gales passou a ter dificuldades para poder estar fazendo um futebol que pudesse procurar na ofensividade. E o Gareth Bale, que é o craque da seleção, não se apresentou bem, tá? Com um a mais, o Irã conseguiu neutralizar a formação de jogadas e passou a agredir mais. E todo mundo achava até que a trave seria protagonista desse jogo, visto as vezes que foi acertada. Porém, no final da partida, o Irã encaixou 2 gols, né? Um aos 49 minutos e o outro aos 55 minutos, vencendo o jogo por 2-0. Com esse resultado, apesar de ter sido goleado pela Inglaterra, o Irã tem chance de classificação, né? Visto que nesse grupo tivemos um empate, mas vamos estar falando sobre isso, né? Com o empate da Inglaterra com os Estados Unidos em 0-0, eu diria que até o próprio País de Gales tem chances menores, mas ainda tem de se classificar. Tem que ganhar muito bem da Inglaterra e torcer por um empate, tá, entre Estados Unidos e Irã. Não é pouca coisa. A Inglaterra aqui, né? Eu vou estar falando mais sobre esse jogo mais para frente. Mas o segundo jogo em seguida foi o jogo que mostrou a eliminação do país anfitrião, o Catar. Foi um jogo histórico, por quê? Porque o atacante Montari do Catar fez o primeiro gol da história do Catar em Copas do Mundo. Mas o time perdeu por 3-1 para Senegal. Senegal voltou a ter chances de ultrapassar de fase, visto que o outro jogo, né, o que aconteceu, houve um empate da Holanda com o Equador. Já vou falar sobre isso. Mas agora o Senegal pode estar buscando sua classificação na última rodada, né, quando ele vai enfrentar o Equador. E nessa situação aí nós vamos ver o Catar enfrentando a Holanda. Então na última rodada teremos Holanda e Catar e teremos Equador e Senegal. O Catar, então, como país sede, se despede, né? Não tem mais chance, vai apenas cumprir tabela na última rodada contra a Holanda, que empatou hoje, tá? E dando prosseguimento após esse jogo, nós tivemos o jogo de Holanda 1, Equador 1, jogo válido pelo mesmo grupo, em que a Holanda poderia garantir sua classificação se vencesse, e chegou a fazer 1-0, um belo gol da Holanda no primeiro tempo. O Equador chegou a empatar no final do primeiro tempo, mas o VAR anulou o gol. E no segundo tempo, o Equador foi buscar um empate na raça e equilibrou o grupo, porque agora tanto Equador quanto Senegal quanto Holanda disputam as 2 vagas. Por que isso? Vamos dizer hipoteticamente que o Catar vença a Holanda. A Holanda ficaria com 4 pontos, tá? O Equador poderia estar, se vencer o Senegal, se perder para Senegal, se Senegal vencer o Equador,
O Senegal vai a 6 pontos, o Equador tem 4. Dependendo da situação de saldo, você pode ter um dos dois eliminados, ou Holanda ou Equador. Enfim, está embolado entre os três e o Catar já está fora, ok? E o último jogo que cumpriu essa última rodada foi o jogo de Inglaterra 0, Estados Unidos 0. O jogo que nós esperávamos uma Inglaterra novamente fazendo uma vitória incontestável, porque goleou, né, na primeira rodada, né, o time do Irã, e todo mundo achava que poderia estar ganhando os Estados Unidos. Não goleando, mas ganhando. Mas não foi isso que nós vimos. Os Estados Unidos foi para cima e jogou de igual para igual e anulou principalmente as criações do meio-campo da Inglaterra. Com isso, as seleções passaram a jogar de igual para igual. No segundo tempo, chegou a virar assim não havia muita formação tática, e sim um jogando em função do eventual erro do próximo. Então todos jogavam por uma bola. Mas os Estados Unidos conseguiu um empate e, gente, acredite, em mundiais a Inglaterra nunca ganhou dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo aconteceu no Brasil na Copa de 50, quando no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a Inglaterra, país criador do futebol, perdeu para os Estados Unidos, que mandou uma seleção de última hora para a Copa de 50 e foi uma das maiores zebras de mundiais a derrota da Inglaterra para os Estados Unidos. E acredito que se cruzaram mais 2 ou 3 vezes em mundiais e a Inglaterra não consegue vencer os Estados Unidos. Curioso isso, né? Bom, com esse empate, como ficou? A Inglaterra está com 4 pontos, o Irã foi a 3 pontos em segundo lugar, os Estados Unidos com 2 empates foi a 2 pontos, né? E o país de Gales tem 1 ponto. Qual seria a chance aí agora? O Irã depende dele, tá? O Irã depende dele para poder estar seguindo adiante, porque ele vai enfrentar os Estados Unidos. Eu diria que se empatar e Gales não ganhar da Inglaterra, o Irã se classifica, entendeu? Se vencer, está classificado. Agora, Gales precisa vencer a Inglaterra e torcer pelo empate de Irã e Estados Unidos. Ficou interessante esse grupo, ok? Bom, esse foi o resumo de hoje, do dia 6. Vamos estar mantendo vocês informados e agradeço a atenção de vocês. Se vocês estão gostando da nossa proposta, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e vamos acompanhar as próximas rodadas. Muito importante a gente ressaltar que nós vamos ter também, né, os jogos de amanhã. Serão 4 jogos, sendo que Tunísia contra Austrália, o jogo das 7 da manhã. Depois vamos ter Polônia contra a Arábia Saudita, França contra Dinamarca, jogão. E para encerrar o dia, Argentina contra México. O quê? México é Brasil amanhã. Vamos todo mundo incentivar o México a se reabilitar nesse grupo aí. Uma derrota ou empate deixa a Argentina praticamente eliminada. Se a Arábia conseguir aprontar contra a Polônia, a Argentina corre risco. Se a Arábia arrancar o empate, a Polônia fica com 2 pontos. O México, se ganhar, vai a 4 pontos, né? E a Arábia vai a 4 pontos também. A Argentina com 1 ponto praticamente fora, né? Totalmente fora, se tiver 1 ponto. E vai depender de ganhar o último jogo da Polônia, de um placar alto, e ainda torcer para a Arábia ganhar do México. Complicado, né? Mas vamos torcer e amanhã nós vamos estar acompanhando e faremos o boletim do dia 7, ok? Aqui é a ABC Santista TV. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Você está aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like. Vamos lá falar de Copa do Mundo. Enquanto a gente não tem muito o que falar do Santos, mas eu vou estar fazendo um vídeo de resumo do Santos nessa semana. Faço com carinho, por quê? Porque é gostoso falar do Santos e é muito bom falar de Copa do Mundo. Um abraço a todos.